Quantos estão felizes por estar aqui? Diga aleluia. Glória a Deus, é bom estarmos na casa do Pai Celestial. Vamos orar ao Senhor nosso Deus nesse início de culto ao nosso Senhor Jesus. Senhor, nós te louvamos esta noite, Pai, por mais uma vez estarmos aqui na Tua presença, te adorando e exaltando o Teu nome. Como é bom poder estarmos na Tua casa, Senhor, sentir o Teu amor, a Tua graça. Continua conosco nesta noite, Senhor, assim como o Senhor operou ontem à noite, Pai amado, operou também na sexta e hoje pela manhã. Realiza coisas grandes e sobrenaturais nesta noite também. Usa Teu Filho que vai ministrar a Tua palavra, Pai amado. Queremos ver salvação de almas, transformações, libertações de vida, Pai querido. Fala ao coração do Teu povo nesta noite. Desde já nós repreendemos toda ação maligna, Senhor, contrária. Ó Pai, todo espírito contrário a esse culto, nós repreendemos em nome de Jesus. Pedimos a Tua bênção em nome de Cristo Jesus. Amém. Poderia sentar. Vamos adorar o Senhor com o hino de nossa harpa, toda a igreja cantando ao Senhor. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor com o hino de número 155 da harpa cristã. 155. Imploramos Teu poder. Aleluia. Imploramos nosso Salvador. Seja o nome do Senhor Jesus. Quantos se sentem felizes por mais uma noite na casa do Senhor? Digam aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor. 2016, o ano do sobrenatural de Deus. Aleluia. 1 aos Coríntios capítulo 2. Eu vou pedir um dos nossos obreiros, irmão Charles,
O presbítero Charles vai nos ajudar lendo com a igreja os versículos pares. Hoje pela manhã nós ficamos meditando aqui um tempo sobre as coisas que o olho não viu. Eu quero crer que este ano de 2016 nós vamos ver coisas que nós nunca vimos antes aqui. Eu creio nisso. Coisas nunca vistas antes serão vistas para a glória do Senhor Jesus. 1 Coríntios 2 nos diz: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Retornemos ao versículo 9, todos a uma só voz, 2 e 9 de Coríntios. Vamos juntos? Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Quantos podem adorar ao Senhor Jesus? Aleluia! Ressuscita, ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, Volte a respirar. posso ouvir, posso ouvir. Posso ouvir o som do avivamento. Estava morto, vai tornar em vida. A morte tornando vida. Ressuscita, 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 ressuscita. Estava morta, ó vale de
adoramos pela tua santidade, Pai querido. Te adoramos pelas tuas promessas, Pai amado, em nossas vidas nessa noite. A tua palavra é a verdade, Senhor, nós cremos nela e aguardamos, Senhor, que as tuas promessas venham ser realizadas, Pai, nesta noite. Ó, Pai, através, Senhor amado, ó, do poder da tua palavra, Pai querido, que ela pode alcançar cada crente, cada vida, renovando, restaurando, Pai querido, curando, batizando, Pai amado, libertando, transformando vidas nesta noite, Senhor. Que possamos ser cheios da tua palavra, ser cheios da tua graça e do teu Espírito. Aguardamos ansiosamente, como no dia de Pentecostes, Senhor, a tua promessa, Pai querido, o teu sobrenatural de repente acontecer no meio da tua noiva, no meio da tua igreja. Que possamos ser surpreendidos pelo Senhor nesta noite, que possamos ser tocados pelo Senhor nesta noite. Faça surpresa para nós nesta casa, Senhor. Nos deixe perplexo com os teus milagres, Pai, nesta casa e em nossas vidas. Te daremos a glória, te daremos o louvor que pertence somente a ti, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Quem veio para adorar ao Senhor Jesus esta noite? Você veio por causa dele? Eu vou perguntar novamente: você veio por causa de Jesus? Então dê uma salva de palmas celebrando a Ele. Ele merece honra, louvor, glória, exaltação. Sente-se, fique bem confortável. Se tiver um exemplar da Bíblia, abra, por favor. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 7. Aos irmãos que estão familiarizados com o texto da palavra do Senhor, conhecem muito bem esse episódio. Elias se encontra com a viúva de Sarepta e é alimentado por ela. Ele estava à beira de um riacho, para onde Deus o havia mandado, e de repente o riacho se secou, e Deus deu uma ordem para ele. Nos diz assim, 1 Reis 17, 7. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, é mais fácil para a gente compreender o texto. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos, pedaços de madeira. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas a viúva respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse, Elias, profeta do Senhor Deus: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu lhe disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela, a viúva, foi e fez conforme a palavra do profeta Elias. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha da vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida pelo profeta Elias. Outro dia um obreiro disse: da porta para fora há crise,
a crise no Brasil, mas para o povo de Deus não há crise. E eu creio, irmãos, que Deus é poderoso para suprir as necessidades do seu povo, mesmo no meio da adversidade, no meio do deserto, no meio da carência. É possível que eu esteja falando com alguém que está desempregado, ou que está contando os recursos no bolso para a manutenção da sua família. E eu quero ousar, como ousou o profeta Elias, dizendo a você nesta noite: não lance mão daquilo que você sabe que é do Senhor. Quando Deus nos dá algo, Ele na sua palavra nos orienta a que separemos uma parte daquilo que Ele nos deu, para que a sua obra, para que a sua igreja, para que o seu reino cresça sobre a face da terra. Aos amigos que nos visitam nesta noite, de modo algum se sintam constrangidos a contribuir. Eu agora vou ter que dar dinheiro aqui? Não, de forma alguma. Nós sugerimos às pessoas que façam, mas a própria Bíblia diz que, ao dar para que a obra do Senhor cresça, devemos fazê-lo com alegria no coração, não com tristeza, não por necessidade. Então, nesta noite, nós vamos ofertar. E há um envelope na mão dos nossos diáconos, um envelope azul, bonito. Ele foi confeccionado especialmente para você começar bem o seu ano fazendo um voto. Não é? Eu contei a história da irmã que veio e disse: pastor, nessa igreja aqui não se faz desafio, não? Eu preciso de um desafio. E eu disse para ela: mas como assim? Ela disse: na minha igreja anterior, o pastor lançou um desafio lá, e eu tinha vendido um apartamento por 52 mil reais, e eu fui lá e entreguei tudo. E eu disse: e aqui? Eu disse: aqui a gente não faz assim. E ela disse: então o que eu faço? Eu disse: vá lá nessa igreja e faça o voto lá. Ela disse: sabe por quê, pastor? Depois que eu vim para cá, eu tenho sido muito abençoada na palavra. Eu gosto muito aqui da igreja, mas a minha vida financeira começou a decair. Isso eu guardei no coração por muito tempo. E eu quero dizer para você uma coisa: aqui nós não vamos romper com o costume da igreja. A gente não obriga ninguém, não lança desafio, mas eu estou lhe dando uma oportunidade. Se você acredita que o Deus a quem você serve é o Deus da viúva de Sarepta, é o Deus do profeta Elias, e você quiser lançar um desafio para o começo desse ano, apoie esse envelope. Nós sugerimos um valor para cada mês do ano, mas não há nenhum problema. Você, não, o que veio ao meu coração para ofertar é tanto. Me dá um envelope aqui, eu vou ofertar. Fique à vontade. Diga comigo assim, igreja: não é obrigado. É por fé, por amor e com alegria. Para Deus, só serve assim. Quem tem experimentado a fidelidade do Senhor, fique em pé neste momento e glorifique ao Senhor Jesus. Você acredita no sobrenatural de Deus para a sua vida em 2016? Levante a sua mão e diga: eu creio. Então, se lance num desafio com o Senhor. É entre você e Deus. Senhor, eu vou fazer um voto. Assim como Elias disse àquela mulher: pastor está falando aí, e eu senti no meu coração, eu vou fazer. Você que está desempregado, desempregada, você não tem um centavo para ofertar. Você não é menos amado nessa igreja. Você não é menos amado por Deus. Agora, se você quiser fazer um voto hoje, coloca no coração: Senhor, se tu me abrires uma porta ainda esta semana, eu vou fazer assim, assim. Só aqui, ó, na mente, não precisa falar para ninguém. Receba a palavra do Senhor. Deus vai honrar a tua fé e vai te abrir uma grande porta. Pastor Pedro Oliveira nos conduzindo nesta oração. Pai querido, te louvamos, Senhor, por este momento maravilhoso de estarmos aqui na tua casa para te adorar, Senhor, para bendizer o teu santo nome. Ó Deus querido, cada um dos teus filhos que estarão nesse momento contribuindo para a sua obra. Cada oferta, Senhor, é a semente que será plantada na sua seara. Ó Deus, que cada um possa colher, meu Deus, futuramente aquilo que está plantando. Ó Pai querido, Pai santo, porque o melhor lugar de investir aqui na terra é na tua seara. Obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus.
Volte ao seu lugar adorando ao Senhor. Irmã Letícia cantando para a glória de Jesus. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro ador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta, declara, Senhor, ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu, Senhor. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Sabe por quê? Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Declare, tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Pra todos em
Nós vamos cantar essa canção agora, mas declarando a fidelidade de Deus. Deus tem sido fiel com você. 2015 Ele foi fiel. Ele vai continuar sendo fiel em 2016. Eu gostaria que você fizesse um convite à sua alma, como o salmista faz no Salmo 103. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Se você tem motivos para agradecer ao Senhor, declare isso bem forte, bem bonito. Arranque do fundo da sua alma esta adoração. Declare a fidelidade do Senhor. Vamos lá. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Pra todos sempre és fiel. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, equipe de louvor. Como estamos? Recebamos com alegria. Diga assim: Pastor Wellington, Deus seja com o irmão. Deus seja conosco. Amém. Obrigado. Amém. Saúde a igreja da paz do Senhor. Agradeço a Deus pela oportunidade, o privilégio de estar aqui nesta igreja, nesse evento. Agradeço ao pastor Marcos Filho pelo carinho, o carisma que nos recebeu aqui, sem ter nos conhecido, confiou no nosso amigo Kleber. Eu sou muito grato a Deus e a esses dois homens de Deus. Que Deus continue abençoando o seu ministério, em primeiro lugar a sua casa, a sua família. Abra sua Bíblia, Lucas 15, 11. Quantos acharam? Digam amém. Diz assim a palavra do Senhor, um texto que todos nós conhecemos, fala sobre a parábola do filho pródigo. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu por uma terra distante. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Então ele foi e se achegou a um homem, cidadão daquela terra, o qual mandou para os campos apacentar os porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas, desejava encher o estômago com as vagens, ou as alfarrobas, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço de fome. Levantar-me-ei e ter com meu pai,
Dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Traze-me ou trata-me como um dos teus trabalhadores. Então, levantando-se foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai e moveu-se de íntima compaixão. E correndo, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu com ela, e pondo-lhe um anel na sua mão, sandália nos pés, trazei um bezerro gordo, cevado, matai-o, comamos, nos alegremo-nos, pois este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a festejar. Podeis tomar assento. Irmãos, eu queria que você prestasse atenção nessa história aqui, que ela é interessante. Nós já ouvimos muitas ministrações sobre o filho pródigo. E eu estava lendo, prestando atenção nesse texto. Jesus aqui está contando uma série de parábolas, né? Ali está da dracma perdida, da ovelha perdida e a parábola do filho pródigo. Jesus ele tinha um hábito de contar parábolas para a melhor compreensão das pessoas que vinham ouvir uma palavra de Jesus, da parte de Deus. Pessoas carentes, pessoas fragilizadas, pessoas com problemas, problemáticas. E ali era toda classe de pessoas, né? Pobre, rica, né? Prostituta, enfim. Jesus não fazia acepção de pessoas. Só que esse lado de não fazer acepção de pessoas, ele era peculiar de Jesus. De Jesus. Porque para aquela época e para os judeus, né, sacerdotes, eles tinham um certo preconceito sobre algumas classes de Israel. Prostituta, leproso, até os publicanos. Eles não gostavam de se relacionar, chegar perto. Só que Jesus ele não era assim. Ele quando resolvia pregar o seu sermão, ele abrangia toda a classe, todas as classes de pessoas. Só que existia um pequeno grupo que ficava incomodado com o jeito que Jesus abraçava essa classe mais inferior, mais desprezada. Os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os levitas, ficavam incomodados com isso, e até os discípulos de Jesus, algumas vezes, mostraram esse sentimento preconceituoso. Só que Jesus não era assim. E Jesus está contando ali a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, e tem uma multidão. Só que no meio daquela multidão tem esse pequeno grupo de preconceituosos. Jesus, eu creio, né, ele ergue os olhos e percebe que aquele pequeno grupo está no meio. E ele começa a contar a parábola do filho pródigo. E eu sei que o povo aqui é bom de Bíblia, só que às vezes nós passamos despercebidos sobre a história. A parábola do filho pródigo ela é cheia de quebra de paradigmas. Ela é cheia de quebra de preconceitos. Ela é cheia de quebra de fronteiras. Ela é cheia de quebra de uma série de questões, preconceitos judaicos, costumes e tradições. E ele começa a contar uma história que um homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. Ora, vista que dentro da cultura, né, da tradição judaica, segundo o Antigo Testamento, Levítico, todo filho que era desobediente aos seus pais, esse pai poderia exercer alguma autoridade sobre o filho. Primeiro, dar uma série de bofetadas sobre o filho. Terceira, apedrejamento. Se for uma questão
muito constrangedora para o pai em relação à sociedade. O pai tinha um pleno direito de fazer uma cerimônia fúnebre e falar: olha, esse meu filho está destituído do testamento, a partir de agora não faz mais parte da família, vai embora. Esse pequeno grupo de preconceituosos, de fariseus, sacerdotes, estão ali. Eu creio que eles franzem a testa. Eu quero que você pense agora com a mente de um fariseu, olha um para o outro e fala assim: tem um agravante aí. O filho desobedeceu o pai. Daqui a pouco o pai vai se manifestar contra o filho. Preste atenção na história. Já tem um agravante aí. Daqui a pouco vai acontecer alguma atrocidade sobre esse filho desobediente, que merece um certo castigo e repreensão. Só que Jesus está continuando, ele está contando a história. E o filho pede a sua parte dos bens, né, da herança. E herança, para um judeu, é sagrado demais. É tão sagrado que vocês se lembram de Nabote. Ele falou assim: não posso vender. Isso aqui não é meu, isso aqui é herança de meus pais. Porque herança é passado de geração a geração. Então, para um judeu, herança é tão sagrado que, na época do jubileu, todos aqueles que vendiam alguma herança, alguma terra, dentro daquele ano perdiam valor, um certo valor, porque sabiam que no dia do jubileu tinha que devolver para o seu antigo dono. Então, herança é sagrado. Para um judeu, herança é sagrado. E agora um filho mais novo pede a sua parte na herança e vai para uma terra distante. E dentro dessa terra distante, ele desperdiça tudo. Jesus está contando a história. Agora tem dois agravantes. Os sacerdotes já estão injuriados. Eita, esse garoto já está indo longe demais. Esse garoto já foi longe demais. E Jesus está querendo intrigar mais esse sentimento preconceituoso. E o filho gastou tudo, virou mendigo. Olha só, um judeu virou agora mendigo. Virou escravo agora. E agora ele começa a esmolar. Não conseguindo trabalho, ele se encosta em um homem pedindo emprego. O homem falou assim: olha, tem um trabalho aí. Se você quiser, somente os deficientes mentais assumem tal função. Porque você sabe, né, que, segundo a nossa tradição, porco, todo animal que tem patas fendidas, animais que ruminam, são imundos. Se você quiser, tem lá, você pode entrar lá dentro daquele chiqueiro e cuidar dos porcos. O filho agora assume uma condição de escravo e de cuidar de porcos, segundo a tradição judaica dos ortodoxos. Esse garoto já merecia um raio na cabeça. Já foi longe demais. Desobedeceu o pai, gastou herança e agora está convivendo dentro de um chiqueiro. Não tem perdão para ele. Jesus está querendo continuar mais produzindo esse sentimento preconceituoso. O jovem olha para um prato de farofa de porco e daqui a pouco bate um desejo de se alimentar da farofa. Nessa altura do campeonato, um judeu se levanta: não, já foi longe demais, não aguento, vou embora, chega. Não, fica, porque esse garoto não vai ter perdão. Não, fica, que daqui a pouco a terra se abre, esse garoto vai ser engolido. Fica, porque daqui a pouco Jeová vai descer uma lepra sobre a cabeça dele. Fica, porque ele não vai ter final feliz. Não aguento mais, fica. Só que quem está contando a história não sou eu. Quem está contando a história não é os pastores. Quem está contando a história é Jesus. Isso é lindo demais. Vocês já sabem o final da história. Eu imagino a mente daqueles preconceituosos. Eu já tinha dado um final diferente. Se eu tivesse contando a história, esse menino não tinha passado do primeiro agravante. Só quem está contando a história é Jesus. Eu profetizo aqui nessa noite. Eu não sei em que página da tua vida Deus está lendo, mas eu tenho uma certeza que o final da tua história não vai ser esse que está aparente. Quem está contando a tua história é Jesus. Irmão, meu corpo está todo arrepiado aqui, porque vai ter pessoas que não vão querer aceitar, porque acham que você não tem direito moral e legal de receber. Mas quem está contando a história da tua vida
Talabadara shurikandaraya. Delebadu kalawasuriega. Preste atenção aqui. O filho pede a parte dele na herança. Herança é sagrado. Herança é sagrado. Herança é passado de geração a geração. Herança, todo aquele que recebia uma herança tinha responsabilidade de passar para a próxima geração. Só que o filho mais novo aqui, em nenhum momento ele tem uma preocupação com a próxima geração. Ele quer pegar a herança e desperdiçar, gastar ela toda. Ele quer acabar com a herança. Ele quer finalizar nele a herança. Ele não está preocupado com a próxima geração. Quando eu li isso, os meus olhos lacrimejaram, as minhas pernas tremeram. Porque quando eu falo de herança, eu falo de legado. Quando eu falo de herança, eu falo de história. Quando eu falo de herança, eu falo de responsabilidade. Quando eu falo de herança, eu falo de uma carreira na fé que nós temos que deixar. Quando eu falo de herança, eu falo de palavra revelada. Quando eu falo de herança, eu falo de unção de Deus. Quando eu falo de herança, eu falo de temor. Quando eu falo de herança, aleluia, eu não quero ser hipócrita de falar para vocês que quando eu sentava na mocidade para louvar a Deus, não tinha fornicação, não tinha adultério. Tinha, claro que tinha. Mas não era com essa veracidade que nós vemos hoje. Porque no meio da mocidade, dos adolescentes, tinha as conselheiras e os conselheiros que passavam a sua carga de experiência com Deus. Passavam a sua herança. E aquilo criava um temor em nós. Só que hoje, a gente está preocupado com um pródigo que pegou a carteirinha de membro e falou, não quero mais saber. Mas, infelizmente, existem pródigos aqui. E eu vou provar para vocês que existem filhos pródigos aqui. Ele não quis saber da próxima geração e isso me perturba. Eu tenho uma filha que vai fazer 4 anos agora, em janeiro. Eu tento passar para minha filha toda a carga de experiência que eu adquiri nesses longos anos na igreja. E o que nós, líderes, essa primeira parte da mensagem não é para a mocidade nem os adolescentes, são para aqueles que exercem uma certa influência. Tem gente entendendo aqui. É para você que as pessoas olham para você como uma vitrine, um exemplo. E o que você tem deixado para essa geração mais nova? Qual é a leitura que eles estão fazendo de você? O que você tem deixado claro para aqueles que estão te observando? Será que você não está preocupado com a geração que ainda vai assumir o teu lugar? Um dos piores exílios que existiu na Bíblia, foi quando o povo voltou do cativeiro babilônico. Quando Esdras começou a ler a lei, e aqueles que nasceram na Babilônia não falavam mais a linguagem nativa. Tiveram que sair intérpretes no meio do povo para explicar o que Esdras estava pregando. E quando eles, meu Deus do céu, quando eles começaram a entender o que é santidade, o que é sobrenatural, o que é culto, o que é adoração, o que é presença de Deus, ouve. É o ano do sobrenatural. É isso que nós estamos vivendo mesmo. Tem pessoas que estão aqui dentro e não estão entendendo nada do que eu estou falando aqui. Mas eu tenho certeza, irmãos,
que ainda tem crentes remanescentes, que tem uma carga de experiência com Deus. Eu estou entendendo tudo. Eu tenho que voltar. Eu tenho que passar aquilo que Deus me deu. Eu não posso deixar essa geração passar sem antes eu deixar o meu legado aqui. Paulo, ele tinha uma preocupação tão grande. Ele falou em Gálatas 4,19: filhinhos, eu sinto novamente dores de parto até agora, até que Cristo venha a ser gerado em vós. Olha a preocupação do homem. O que está faltando nessa geração é uma preocupação, é um zelo. A gente está preocupado com o nosso umbigo, com as nossas vaidades. Deus está despertando um sentimento na nossa alma nessa noite. Nós não conseguiremos dormir sem antes deixar um legado para essa juventude que não sabe ainda o que é vida espiritual profunda. Eu estou falando de interpretação de língua. Estou falando de profecia. Estou falando de revelação. Eu estou falando aqui do anjo convidar você a entrar dentro do ribeiro e falar: vem, 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 vem. Calamana, canto de teleba, calamana, canto de propenda comina, delebra façuri candarau assaraue, delebra pote canto de premanara candaraia. Recebe a presença de Deus agora. Só o que está acontecendo hoje foi o que aconteceu em Betel, quando houve uma complicação no parto de Raquel. Ela não entrou em trabalho de parto. Houve uma complicação, um problema que foi difícil de resolver. Vou falar. O que está acontecendo hoje é uma complicação de parto na igreja. Pessoas que estão enfermas, doentes, complicadas, problemas difíceis de se resolverem em Betel. Mas hoje Deus vai resolver essa complicação. Algumas questões particulares, irmãos, não podem se misturar com o reino. Púlpito não é lugar de desabafo. Se você tem algo em particular, resolva no particular. Aqui é para você deixar um legado. Não é para você complicar as coisas. Vamos lá. Ele pega a herança, ele não está preocupado com a próxima geração. Ele transforma toda a herança em dinheiro. Eu não sei se ele pegou em terras, pastor Kleber, pastor Marcos Filhos, líderes. Eu sei que ele pegou aquela herança, saiu da casa do pai e transformou toda ela em dinheiro. Quando eu li isso, irmãos, eu dei um salto no sofá. Porque eu vejo uma juventude, olha, nunca houve uma geração tão talentosa, de jovens com mentes brilhantes, que tem uma habilidade, uma facilidade de construir uma mensagem, um estudo, nunca houve. Eu fico, sabe, maravilhado. Só que essa geração que nós estamos vivendo é uma geração que tem transformado toda a herança de Deus em dinheiro. Jovens que começaram ontem, que tiveram a sua primeira experiência com Deus ontem, não sabe quanto que é 1 quilo de feijão, uma conta de luz. Não sabe o que é manter uma casa, um lar,
e já está querendo pedir dinheiro, estipular oferta. Gravou meia dúzia de versículos na cabeça, está encantado, com a mente brilhante. E quer transformar tudo isso em dinheiro. Eu falo aqui, minha esposa está aqui na frente. E eu falo aqui nesse púlpito. O que eu peço a Deus, irmãos, diante do Espírito Santo, que Deus nunca me dê a fama. Eu não sei se eu estou preparado para ela. Eu não quero me perder. Eu vou gravar DVD. Eu vou vender. Porque o propósito é ganhar dinheiro. Ah, eu tenho uma voz bonita, eu canto bem. O fogo cai quando eu canto, eu vou gravar um CD. Porque o propósito é ganhar dinheiro. Isaías, usado por Deus. Ele se veste de justiça. O elmo está sobre a sua cabeça. Ele tomou sobre si as vestes como uma couraça de Calai de uma Súria. Calamandará o Assúria. O zelo do Senhor o cobrirá. Se for necessário, Ele vai fazer. Porque, irmão, palavra revelada não tem preço. Eu li a Bíblia hoje, irmãos. Chegar aqui, Deus me abrilhantar com isso aqui. Isso não tem preço. Está pensando que você cantar não é a tua voz afinada que levanta a igreja? Tem pessoas que cantam melhores. É um negócio chamado unção de Deus. Isso não tem preço. Aí tem essa geração que não teve sucesso no mundo secular e está tentando ganhar a vida aqui dentro. Aqui não é lugar para você ganhar a vida. Aqui é lugar de profetizar. Estão querendo trazer um evangelho para encantar. Evangelho não encanta. Evangelho transforma. Eu não vim aqui falar do grego, não tenho nem conhecimento para isso. Do aramaico eu não tenho. Mas eu tenho uma coisa. Oh Deus. Eu estou sentindo na minha alma que Deus está distribuindo dons aqui. Há uma geração que Deus está levantando aqui nessa noite. Eu estou vendo um baú aqui no meio dessa igreja. E tem um varão arrancando joias, colares. E está distribuindo no meio desta igreja. E Jeová está falando na minha alma, fala para eles que hoje eu vou levantar uma geração talentosa, cheia da minha presença. Se prepare para esse ano do sobrenatural. Agora, não se esqueça. A mesma pergunta que fizeram para Daniel. Tu és o mesmo, Daniel? Tu és o mesmo? Que agora você já não é mais aquele jovem. Você ainda interpreta? Você ainda tem unção ainda? Calamandará, o Assúria. Deus está querendo confiar em pessoas aqui para entregar a sua herança. Isso aqui não vai ser encontrado na esquina, não. Isso aqui você não vai baixar no Google. Isso aqui vai descer do trono assim, ó.
Vai ter cultos que vai ficar ruim de acabar. Porque Deus vai tomar os músicos. Que unção é essa? Que presença é essa? Vai ter aula de escola dominical que já vai começar a batizar com o Espírito Santo. Que herança é essa? Ele pega aquela herança e transforma toda ela em dinheiro. Só que ele não conta com imprevistos. Há uma grande fome na terra. Fome. Ele gasta tudo. E há uma fome no nosso meio. Mas, pregador, agora o senhor falou besteira. O senhor acabou de falar que essa geração é uma geração talentosa. Corretíssimo, talentosíssima. Eu não estou falando aqui do fome do grego. Eu não estou falando aqui fome do hebraico, do aramaico. Eu não estou falando aqui fome de exegese. Eu estou falando aqui fome de uma palavra revelada. Nunca houve na história uma fome tão grande. Há uma fome. E há um saudoso pastor Valdir Nunes Bícego, um grande baluarte da Assembleia de Deus em São Paulo. Ele dirigindo um culto. E um jovem foi buscar uma mensagem, uma palavra. Falou, vou lá no culto do pastor Valdir Nunes Bícego, lá que ele dirige. E o pastor Valdir Nunes fez a leitura, cantou os 3 hinos, pregou. E o jovem estava lá no meio da igreja e Deus hoje não falou comigo. Quando o pastor Valdir Nunes Bícego foi dar a bênção apostólica, ele falou assim, e tu, jovem? E veio atrás de uma palavra. Não feche negócio com esse homem, porque tu terás prejuízo. O grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo. O que a igreja precisa é de uma palavra. Você veio aqui nessa noite atrás de uma palavra. E Deus está dizendo na minha alma que você não vai sair daqui desorientado. Porque eu estou colocando uma bússola nas tuas mãos. E tu não vai sair daqui perdido sem a resposta que tu veio buscar. Decandarau assúria. Delemandarau assandaraia. Há um celeiro profético aqui nessa igreja. Deus está querendo levantar uma geração de profetas para alimentar uma fome que há na alma desta humanidade. E esta fome é tão grande, a fome desse jovem é tão grande, meu Deus, que ele se sujeita a virar escravo, a conviver dentro de um chiqueiro, junto com porcos, por causa da fome. A fome sujeita situações, pessoas a situações extremas que você até mesmo se espanta por causa da fome, da necessidade. Se você não tomar cuidado, você fica escravo por causa dessa necessidade, dessa carência. O que Satanás está querendo fazer contigo é você se tornar escravo por causa dessa deficiência, dessa necessidade, desse vazio que você já tentou preencher com tantas coisas, mas esse vazio é do tamanho de Deus. Delerrai candaraua. Irmãos, está tendo uma quebra aqui de maldições. Essa parte aqui é para crente, tá? É para crente. Calma que você vai entender. A fome é tão grande que ele está convivendo dentro de um chiqueiro. E quem já passou perto de um chiqueiro sabe o quanto é difícil passar perto, ainda mais conviver. O cheiro é horrível, insuportável. Mas a fome anulou os sentidos daquele jovem. E ele está aprendendo a conviver dentro de um chiqueiro de porcos. Há uma fome na igreja. Eu sou de um tempo, graças a Deus, eu peguei esse tempinho que os crentes na Assembleia de Deus não era qualquer pregador que levava a igreja. Não era qualquer pregador que levava a igreja.
que inflamava a igreja. Que a igreja tinha uma sensibilidade com Deus tão peculiar, que o pregador poderia ser o mestre da retórica, da oratória, mas os irmãos, as irmãs de oração ficavam ligados. Eu falei aqui, alguns minutos atrás, que Deus está dando liberdade, libertação, porque Ele está numa condição de escravo por causa da fome, certo? Mas enquanto eu estou pregando aqui, Deus está restaurando você. E por causa dessa unção, Deus está despedaçando alguns julgos, algumas correntes sobre a tua vida. Porque você não é escravo, você está escravo, você é filho. O convívio daquele jovem, pastor Kleber, são os porcos. Os porcos. As suas amizades agora são os porcos. Ele olha para um lado porco, ele olha para o outro lado porco. E minha avó falava, sempre disse, quem se junta com porcos, farelos come. Quem está fazendo hoje a seleção das tuas amizades é Deus. Você não foi chamado para andar com porco nem com porca. Não é porque Beltrano está fazendo, está dando certo, que você vai com ele. Ei, contigo o negócio é mais estreito. Deixa que com ele eu cuido depois. E estourar uma bomba, irmão, um abacaxi na tua mão, que nem é culpa tua, mas só de você estar andando ia respingar para o teu lado. Mas Jeová está levante a mão aí. Jeová está fazendo um divisor de águas. Não, nele não, não toca nela não, nele não. No casamento dela não. No nome dele não. Na chamada dele não. No ministério dele não. O que Satanás queria, porque porco, ele não olha para cima. Tem um nervo aqui que não deixa ele olhar para cima, ele só olha para baixo. Não olha para cima. Satanás queria deixar você parecido com um porco. Não ter mais moral, dignidade de levantar tua cabeça. Teu casamento, teu ministério, tua vida. Olhar para baixo. Não tenho mais moral. Mas esse varão que eu falei que ele está aqui, ele está mandando dizer para alguém aqui dentro: levantai, ó portas, as vossas cabeças, que entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso, Ele é o Rei da Glória. Levantai, ó entradas eternas, que entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei? É o Senhor dos Exércitos. Deus travou uma guerra aqui no mundo espiritual. Se você quiser acreditar, acredita. Eu estou vendo um demônio com cara de porco, Jeová dando de espada nele. Aqui não! Aqui não! Tinha uma arapuca armada, uma cilada armada, para ter um escândalo no meio. Mas enquanto estou pregando, Jeová está desfazendo essa arapuca. Meu Deus do céu. Ele está ali. Ele olha para uma farofa de porco. Não era nem lavagem. Era uma casca de uma árvore, que triturava essa casca da árvore e fazia uma farofa para porco, para dar uma falsa sensação de segurança. Os porcos comiam, mas não se alimentavam porque não tinha proteína. Era só para dar uma falsa sensação. Uma falsa sensação. Uma falsa sensação.
uma falsa sensação. O jovem sentiu um desejo estranho. Ele não é porco. Aquela comida ali é para porco. Não está dentro da pirâmide alimentar humana. Não está dentro da cadeia alimentar humana. Está dentro da cadeia alimentar de um porco. Dentro da pirâmide alimentar de um porco. Mas ele sente um desejo de se alimentar da comida do porco. Deixa eu falar isso aqui para vocês. Essa falsa sensação de segurança, ela é perigosa. Porque tem gente que está pensando que Deus não está vendo. Ou está concordando. Com Beltrano não aconteceu até agora. Ah, Deus não vai cobrar de mim agora não. Entrei nisso agora. Ah, que isso? Eu já conheço a vida de ciclano. Está nessa prática há tantos anos. Não é agora, entrei agora. Javá não vai fazer isso comigo. Está com essa falsa sensação de segurança que nem Sansão. Mas ela é perigosa. É uma armadilha. Mas Deus não vai deixar você cair nela. Deus está tirando venda dos teus olhos. Ele sente aquele desejo estranho, já começa a terminar. De se alimentar da comida do porco. E eu falei, Deus, desejo estranho, aonde que eu vou aplicar isso, Senhor? E Jeová falou comigo assim, fala para eles que para nós sentirmos desejos estranhos, não precisa a gente pedir a carteirinha de membro, entregar a carteirinha de membro para o pastor. Só basta nós nos desviar de um propósito. Para nós começarmos a sentir desejos estranhos dentro da casa. Porque Ófine e Finés eram crentes. Se desviaram de um propósito. E começaram a sentir desejos estranhos. E tem muita gente aqui que está com alguns desejos estranhos. Que não está dentro da cadeia alimentar da sua alma. Isso está dentro da cadeia alimentar de um porco. Mas essa comida aqui que eu estou oferecendo, ela está trazendo um renovo. Olha só, olha só. Olha só. Quando ele olha para aquilo, ele fala assim, até os trabalhadores da casa do meu pai comem melhor do que eu. Quando ele olha para aquela farofa, a mente dele vai lá na casa do pai. Lembrança. Deus está trazendo à tua memória agora aqueles congressos, aquelas festas, aquelas mesas preparadas espirituais. Quando você entrava dentro do manto, quando você não queria sair da sala do pai. Você não está entendendo? Você está começando a sentir o gosto da comida da casa do pai. Satanás está babando de raiva, eu vou falar. A partir de hoje, Jeová está mudando o teu paladar. Você vai parar de sentir desejos estranhos e vai começar a sentir desejo pela comida da casa do pai. Deus vai fazer uma separação na sua vida hoje. Vamos. Levantar-me-ei e ter com meu pai. Dir-lhe-ei, pai, pequei contra os céus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. O filho está vindo. Imagina, coisa linda. Com roupa de escravo. Fedendo a porco. Sujo. Desmoralizado. Diferente. A Bíblia diz que o pai, estando longe, identificou. É meu filho. Calma. O filho não tinha falado nada ainda. O pai viu e identificou. É meu filho. Ele está arrependido. Olha aqui, isso aqui é lindo demais. Porque o pai interpretou o silêncio do filho.
Você está aí, eu estou falando contigo. Você ainda não teve nem força para se explicar para Deus, para confessar, para se render. Mas o Pai está olhando a tua atitude. Para Ele estar lá. Até essas horas. Ele está arrependido. Ninguém fica até essas horas se não tiver arrependido. A coluna já doeu. Amanhã é dia de trabalho. Mas ele não sai, olha lá, ele está ali, ó. Ele não sai da minha presença. Não, ele está arrependido. Não, ela está arrependida. Deus está interpretando o teu silêncio nessa noite. E o Pai está vendo, identificou, é meu filho. Mesmo estando longe, é meu filho. Sabe por que Satanás ainda não te destruiu? Não acabou com a tua vida? Mesmo você longe de um propósito, você não se perdeu dos olhos do Pai. O Pai está com os olhos fintados em você. É meu filho. Olha aqui para mim, é meu filho. O filho está se aproximando, ele não tem força de falar nada. E o Pai está vindo ao seu encontro. E quando o Pai vai se aproximando do filho, vai se aproximando do filho, vai se aproximando do filho, a presença do Pai constrange o filho. E o filho não aguenta a presença do Pai e grita: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Feche os olhos. Curve a sua cabeça. Sinta o Pai se aproximando da tua chamada, se aproximando do teu casamento destruído, se aproximando da tua vida. Sinta o Pai te dando mais essa oportunidade. Meu Deus, eu não consigo suportar a presença do Pai. Eu estou sentindo o Pai. Se você está sentindo Ele, pode chorar. É o Pai que marcou esse encontro com você. Agora eu estou entendendo porque Paulo disse assim: ensina-me a andar como convém na tua casa. Porque tem muita gente perdida aqui dentro, cantando, pregando, ensinando, pastoreando, perdido. Mas hoje, Pai, o teu Pai marcou esse encontro e está dizendo para você: eu te quero de volta. Não, você não está entendendo. Eu te quero de volta, como você era na minha presença, com aquele mesmo sentimento da primeira vez que eu te batizei com o Espírito Santo. Eu te quero de volta, com aquele mesmo sentimento que você levantou as suas mãos. Eu te quero de volta, quando você pregava, o teu coração ardia e você chorava na minha presença. Eu te quero de volta. Segure na mão desse crente. Segure na mão dele. Continua com seus olhos fechados. Quando ele vê o pai traz um bezerro cevado, porque esse meu filho estava morto. Calabadarauaçúria. Tem gente cantando, mas está morta. Tem gente pregando, mas está morto. Tem gente ensinando, mas está um defunto. Mas eu venho aqui nessa noite, irmãos, como Ezequiel no vale. Oh, meu Deus do céu. Poderão viver esses ossos
sabe, Senhor. Segura na mão desse crente, não solta não, irmão. Deus está levantando hoje aqui. De cada uaçu de canto de premana canta kawasi. De lema catu kete catakwa keneca uaçu e queba. O Senhor está gritando na minha alma: hoje eu vou abrir sepulturas. Hoje eu vou abrir sepulturas. Hoje eu vou abrir sepulturas. Traz um bezerro cevado. Traga vestes, sandálias. Toma o meu anel, autoridade. Eu estou colocando você com roupa de filho. Deus está te devolvendo a tua roupa espiritual nessa noite. Receba a tua roupagem, a roupa da glória de Deus. Não, você não está entendendo. Kalawasuri Kandarawa, Delemada Kandarawa Súria. Receba a tua autoridade nessa noite. Levante a mão desse crente para os céus. Continua com os seus olhos fechados. Eu vou fazer uma oração aqui. E nessa oração, eu quero que você quebre o protocolo. Eu quero que você procure aquela pessoa que para você é uma referência espiritual. Que você se espelha. Que eu vou falar do irmão mais velho, mas é preciso eu fazer essa oração. Pai, aí estão os teus filhos. Tem alguns aqui que ainda estão cheirando a chiqueiro de porco, mas querem uma oportunidade para mudar de vida. Tem pessoas aqui, Pai, que querem retomar a sua vida espiritual, que está cansado de se sujeitar a essa deficiência que escraviza muitas das vezes. Pai, tu sonda, tu conhece o nosso assentar e o nosso levantar. Tu sabe que nós fazemos um esforço para permanecer de pé. Tu sabe que a gente quer viver o sobrenatural, tu sabe. Nos aceita de novo nos teus planos, como confirmação, Senhor. Nos dê um abraço nessa noite, um abraço espiritual. Solta da mão desse crente. Dá um abraço assim, dá um abraço no teu pai. Isso, dá um abraço nele assim, vai abraçando ele. Abraça ele, vai. Fala em mistério com ele, fala. Chora com ele, chora. Que saudade. Que saudade de te usar, que saudade de ouvir os cânticos espirituais que saíam dos teus lábios. Que saudade quando você me dava lugar, que saudade. Se coloquem de pé, igreja. Cadê o irmão mais velho? Até agora não se manifestou, mas ele vai se manifestar. Que festa é essa? Teu irmão que estava morto, estava perdido. Ô papai, tu nunca mataste para mim um cabrito, hein? Para me comer com os meus amigos. Oh, tudo que eu tenho é teu. O irmão mais velho não tinha nem amor pelo pai, muito menos pelo irmão mais novo. Porque ele poderia falar: me respeita papai, eu sou
teu irmão mais velho, ouça a minha experiência. Mas ele, se trancou, se anulou. Deixa embora. Vai embora. Vai embora que eu fico com tudo. O irmão mais velho é aquele que tem aquela carga de experiência, que não gosta de passar para ninguém, que tem medo daqueles que estão chegando, que tem um talento com Deus. Não deixe chegar perto, não. Pastor não precisa de bajuladores. Pastor precisa de trabalhadores. O que Deus tem contigo é contigo e ninguém vai tomar. O que o irmão mais velho te interessa, papai, nunca mataste para mim um cabrito. Tem muita gente que está com medo de perder alguma postura, algum cargo, algum departamento, por causa de alguns privilégios na obra de Deus. Aqui você não foi chamado para ter privilégios. Ainda que eu não volte mais aqui, você foi chamado para trabalhar. Você não foi chamado para escolher o que você vai fazer, ei! Você foi chamado para fazer aquilo que te mandam fazer. Tem pessoas aqui, por esses anos da minha vida, eu me espelhei o meu ministério num homem, e ele me ganhou para Jesus, foi o pastor Elcio de Assis. E o pouco que eu aprendi com aquele homem, eu guardo e levo comigo no meu coração. Porque aquele homem me gerou no joelho. Tem pessoas aqui que são exemplos para outras pessoas. Eu quero que você saia do seu lugar agora. Procure essa pessoa que para você é um exemplo. Eu quero que você dê um abraço nela. E essa pessoa que você vai dar um abraço vai orar por você agora. Sai do seu lugar. Quem quer se entregar? Se render aos braços do Pai. Deus está te esperando aqui. Deus está com saudade de te usar como Ele te usava. Estenda as mãos cá para frente. Pai, eu te louvo. Te louvamos, Senhor, por essa noite de aquebrantamento. Essa noite que o Senhor está fazendo uma transformação na nossa alma. Está nos fazendo reconhecer que nós precisamos voltar. Voltar para os seus princípios. Voltar para aquilo a qual o Senhor nos chamou. Te agradecemos, Senhor, porque está tendo uma festa aqui no mundo espiritual. E eu estou sentindo o cheiro de cordeiro assado na brasa. Aqui está essa jovem, Jesus. Meu Deus, tem um manto aqui, irmãos. Tem um rolo de Deus aqui, ó. Deus está envolvendo o crente aqui de novo. A tua chamada está sendo trazida na tua mão. Deus está despertando a tua chamada. Receba, filho. Aqui está essa jovem, Jesus, a qual o Senhor está trazendo de volta. Dê um banho de sangue. Perdoa seus pecados, Senhor. Firma os seus passos, para que ela venha participar desse banquete espiritual. Te agradecemos pela tua misericórdia. Amém e amém. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso grande e amoroso Pai,
a comunhão e as consolações do Espírito Santo permaneçam sobre todo o povo de Deus, que juntos dizemos amém. Vamos abençoar o Brasil mais uma vez. Brasil, nós te abençoamos em nome de Jesus, e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Paz do Senhor, meus irmãos.